Tá trovejando um monte, deixa o like aqui, se inscrever aqui. A falsa burrice do Patrick finalmente resolvida, eu acho. Ele colocou aqui, vamos reagir aqui, deixa um like, me inscrevi e bora lá. Se inscreve aqui também, estamos em busca de anunciar a meta ainda. A meta deixa para ano que vem. Se não der ano, então bora. Estrela. Não! Aqui é o Patrick! Eu não sou. Esse é o tipo de pergunta que você ri quando ouve pela primeira vez. Afinal, estamos falando do Patrick aqui. Esse é o tipo de pergunta que você ri quando ouve pela primeira vez. Afinal, estamos falando do Patrick. Esse é o tipo de pergunta que você ri quando ouve. Aqui é o Patrick! Esse é o tipo de pergunta que você ri quando ouve pela primeira vez. Afinal, estamos falando do Patrick aqui, né? O cara que não sabe quanto é 2 mais 2. O cara que já fez tanta idiotice que a gente já até se acostumou. Mas ao mesmo tempo, é o mesmo cara que também solta frases que fariam Aristóteles ficar em silêncio. O mesmo cara que possui uma inteligência fora do comum em física, química, matemática. Nesse episódio, ele pegou um coral, tudo e tal, teve todo um rolê. Que eu não tô podendo explicar agora, eu tô usando mais. Filosofia, então... E tem umas partes que eles falam umas coisas nada a ver, que pode me falar, Patrick, você tem a ideia certa. E no final ele teve a ideia certa. Ele teve a ideia certa. Só que o Bob fala, Patrick, essa tua ideia é boa. Ele fala uma coisa nada a ver. Vai ver, ele tá pedindo inteligência pra ajudar o... Vou perguntar de novo, quem realmente é Patrick Estrela? Pensa comigo aqui. E se Patrick não for apenas aquele burro engraçado? E se ele estiver escondendo algo? E é aqui que mora o problema. Porque se isso fosse só uma piada, tudo bem. A gente não levava a sério. Mas tem a possibilidade de não ser. Essa ideia louca começou quando eu tava assistindo um episódio que, pra maioria, é só um episódio bobo qualquer, como tantos outros. Só que revendo com calma, eu percebi uma coisa. Essa aqui era basicamente a confissão esquecida do Patrick. Nesse episódio, o Patrick cai de um penhasco. Até aí, nada de novo, né? Tudo normal. Mas quando Bob Esponja encontra o corpo dele, algo está faltando. A sua cabeça. E o que acontece depois parece piada. Até que você percebe e alinha os detalhes. Bob Esponja encontrou a cabeça dele no chão e recoloca, fazendo o cérebro de Patrick meio que, entre aspas, ligar como uma máquina antiga. Ele finalmente conectou os fios. As engrenagens cobertas de poeira e teias de aranha começaram a se mover. Ele voltou a funcionar como se estivesse enferrujado pelo tempo. E nesse momento, o Patrick que conhecemos some. No lugar dele surge alguém completamente diferente. Alguém que olha para as águas vivas e as descreve usando palavras bonitas. Olha só, as criaturas vai virar meio arrogante, o Patrick. Históricas e graciosas das profundezas. Esse aqui não é o Patrick que nós conhecemos. Esse cara é outro ser. Um Patrick que fala de filosofia de uma maneira linda, que surpreendentemente debate sobre ciência com a Sandy e que infelizmente despreza o Bob Esponja como se fossem de espécies diferentes. Quer dizer, tecnicamente eles são, né? Mas na real ele só tá fazendo isso por ele ser um pouco menos inteligente. E esse detalhe aqui muda tudo, porque ele não esquece quem é o Bob Esponja, não esquece que é seu amigo, das aventuras que viveram, ele só deixa de se importar. Ou seja, o Patrick burro e infantil não é a, entre aspas, versão real dele. É o disfarce. A versão inteligente é a que estava trancada, escondida dentro de si. Mas aí vem o momento mais assustador do episódio. Patrick escolhe se destruir. Ele tenta quebrar a própria mente para voltar a ser burro. Ele abre mão de tudo, da lógica, do raciocínio, do poder. E aí eu comecei a me perguntar, quem no mundo faria isso? Quem trocaria genialidade por ignorância? E a resposta veio rapidamente. Ele só escolheria isso por um único motivo. Ele tem lembranças que não suporta carregar. O passado dele esconde algo. Sua mente esconde algo. E esse é o ponto de partida do nosso paradoxo. Porque o Patrick não é apenas burro. Ele é um gênio que foge de si mesmo. Esse episódio aqui foi só a primeira pista, e com essa hipótese em mente eu comecei a revisitar outros episódios espalhados pela série e descobri que existem rastros por todo lugar. E eu não tô falando de uma ou duas referências, tô falando de um padrão sistemático. Patrick se torna inteligente, poderoso ou influente e logo depois se destrói para voltar a ser burro e inofensivo. E cara, isso tem que ter um porquê, e existem 3 casos em especiais que podem servir de comprovação. No episódio Viagem Esquidástica, Bob Esponja e Patrick são encolhidos para entrar dentro do corpo do Lula Molusco e resolver um problema médico. Até então, tudo certo. O problema é que lá dentro eles ficam sem combustível. Uma situação desesperadora, caos total. E adivinha só quem resolve o problema? Ele mesmo, Patrick. Ele explica calmamente como usar carbonatação de refrigerante para abastecer o submarino. Isso aqui não foi um chute, definitivamente. Não foi sorte. É química pura. É conhecimento. Ele sabia do que estava falando. No episódio Pintores Molhados, Bob Esponja e Patrick precisam pintar a casa
caso do Sr. Sirigueijo. E em meias atrapalhadas, Patrick olha pra ele e solta a seguinte frase: mas, e se o dinheiro tem tanto valor, por que você o esconde num cofre onde ninguém pode ver? Um questionamento direto sobre o valor simbólico e o apego emocional. E durante o próprio episódio do Patrick Smart Pants, a inteligência dele explode, ele cita literatura, arte, música, ciência, só que quanto mais inteligente... Eu acho que o Patrick tem, às vezes, esse processo até nossa, tá muito difícil aqui, né? Vou usar um pouco da minha inteligência. Nesse caso do Pinturas Molhadas, tem uma cena que ele vai ver assim, ficar todo brabão. Meu Deus do céu, como é que deixa o dólar do tal, blá blá blá? Não é mais fácil trocar o dinheiro. Blá blá blá, depois ele botar. Depois vai falar, Patrick, isso é uma ótima ideia. Ele fica, mais distante ele se torna. Ele rompe tudo que tinha com o Bob Esponja. Ele despreza tudo que antes amava. E quando percebe que vai acabar sozinho, o que ele faz? Ele se auto-sabota, troca o cérebro. E é assim repetidamente. A cada momento de despertar, a história se repete. Patrick ganha poder, seja de qualquer forma, como citamos. Patrick abusa dele e Patrick destrói a si mesmo. É um ciclo eterno. Mas por que exatamente ele faz isso? É só medo da solidão ou existe algo a mais? Foi aí que eu percebi um detalhe que pode ligar a tudo isso. A força do Patrick. Esse é o ponto que sempre foi tratado como piada, mas que, se a gente revisitar com cuidado, vira um alerta vermelho para todos. Patrick é assustadoramente forte, e no episódio Estrela do Karatê, essa força vira algo que foge do controle. Ele descobre que pode cortar qualquer coisa com suas mãos, prédios, barcos, até rochas, mas quando percebe que não consegue parar, ele não tenta se controlar, ele simplesmente corta a própria mão fora. E como ele é uma estrela do mar, ela cresce de novo, só que agora basicamente obediente. E esse detalhe em específico pode mudar o jogo. Patrick não é só forte, como comentamos, ele se regenera, ele é capaz de substituir parte de si mesmo até que reste apenas a versão, entre aspas, segura. A cada abuso de poder, Patrick sabe o que precisa fazer para se controlar, amputar suas partes, seja o cérebro, seja sua mão, seja seu corpo inteiro. Ele precisa voltar a ser burro para não se tornar uma ameaça iminente. E é aqui que o paradoxo deixa de ser piada. Não estamos mais falando de um personagem burro e engraçado, estamos falando de uma criatura que tem a consciência de que, se deixar ir longe demais, pode se tornar algo monstruoso. Até aqui a gente viu o Patrick se destruindo para esconder sua própria inteligência e sua própria força. E isso, como nós dissemos, tem um porquê. E existe alguém que, mesmo depois de todos esses anos, ainda reage instintivamente à presença dele. E esse alguém é ninguém menos que o Homem-Sereia. No começo parecia só uma piada. Toda vez que alguém dizia a palavra mal perto dele, o herói entrava em surto, um reflexo automático, como se tivesse algum trauma depois de tanto lutar contra vilões no passado. Mas tem um detalhe que eu acho que pouca gente percebeu. Isso não acontece sempre, e não acontece com todo mundo. Em Homem-Sereia e Mexilhãozinho 1, quando Patrick entra em cena, bastava a palavra ser dita que o velho desmoronava. Mas no mesmo episódio, e até em outros, quando Patrick não está por perto, o Homem-Sereia consegue ouvir a mesma palavra sem ter nenhuma reação. É como se não fosse a palavra em si que ativasse o gatilho. É como se fosse a presença de alguém. É como se o corpo do herói ainda reconhecesse o inimigo que ele enfrentou há décadas. E esse inimigo pode ter sido muito bem Patrick. Parece absurdo, né? Não vou discordar. Mas escuta mais um pouquinho. No episódio De Volta ao Passado, Patrick e Bob Esponja descobrem a máquina do tempo do Homem-Sereia. E quem aciona o aparelho? Patrick. Quem sabota inconscientemente os planos dos heróis? Patrick. Quem faz o vilão vencer repetidas vezes, mudando a história da Fina do Biquíni? Patrick de novo. Eu não sei se isso aqui é só uma piada dos roteiristas, pode ser que sim, mas na minha visão isso aqui virou um padrão de comportamento. Talvez inconscientemente, como comentamos, mas ele ainda assim sabota. Como se uma parte dele ainda tivesse fidelidade ao mal. E tem mais, tá? O medo não é só do Homem-Sereia com Patrick. Patrick também reage ao herói, mais especificamente ao cinto de utilidades dele. Vocês lembram dessa cena aqui, né? Patrick sentiu o cinto por trás, lá ele, entrou em pânico, ficou paralisado e só relaxou quando percebeu que era o Bob Esponja usando. E outro detalhe importante ainda sobre o cinto de utilidades é que Patrick conhece funções do cinto que nunca foram mostradas antes. De onde ele tira isso? Como ele saberia mexer em um equipamento que só 2 heróis usaram por décadas? A única resposta lógica aqui é também a mais absurda que muita gente deixa de acreditar. Patrick já lutou contra eles. Ele já conhecia aquele cinto muito bem e o temia porque já esteve do outro lado. Se a gente juntar todas as peças que nós comentamos até aqui, o que aparece é um retrato perturbador. Patrick não é só uma estrela do mar esquecida debaixo de uma pedra. Ele é um ex-super vilão que apagou a própria memória e de alguma forma fez a cidade inteira esquecer também. E o Homem-Sereia é o único sobrevivente que ainda sente a presença dele e reage instintivamente. Nós já vimos Patrick cortar a própria mão em Estrela do Karatê, quando seu poder foge de controle. Vimos ele aceitar devolver a coroa em Regras da Idiotice, quando o poder consome sua mente. E vimos também ele implorar para voltar a ser burro em Patrick Smart Pants. Todas essas escolhas têm um padrão. Ele sempre recusa o poder, seja força, inteligência ou autoridade. Patrick prefere destruir a si mesmo do que correr o risco de deixar esse poder crescer em suas mãos. Isso faz todo sentido quando lembramos das características da biologia real. Estrelas do mar podem se regenerar. Se você corta um braço,
braço, nasce outro. Se cortar o corpo, cada parte pode virar uma nova estrela do mar. Agora pensa nisso dentro da lógica do Bob Esponja. Se cada pedaço regenerado traz um novo cérebro, cada vez que Patrick se destrói, ele está criando uma nova versão de si mesmo. Um Patrick com menos memória, um Patrick mais burro, um Patrick mais inofensivo. É por isso que às vezes ele tem lampejos de genialidade, só pra esquecer segundos depois. Se Patrick realmente já foi um super vilão, faz sentido que ele tenha usado esse poder de regeneração como arma final. Destruir a si mesmo, recriar-se em versões cada vez mais fracas, até que sobrasse só o idiota que conhecemos hoje. E de vez em quando, o vilão original ainda dá sinais de vida. Seja ele um olhar frio em Patrick Smart Pants, uma frase perdida em A Caixa Secreta, dizendo que os funcionamentos internos da sua própria mente eram um enigma, ou um estalo de força absurda em Estrela do Karatê. Esses momentos não são piadas, são basicamente rachaduras, são vazamentos de quem ele foi de verdade. E aí vem a última peça do quebra-cabeça, o Homem Seria. Se Patrick realmente apagou tudo, se ele realmente se reprogramou para ser burro, alguém ainda precisava carregar a lembrança. E é por isso que aquele velho continuava reagindo. É por isso que ele tem uma estrela no nariz, para servir como um símbolo heróico de que ele nunca esqueceu totalmente o inimigo que enfrentou. E o paradoxo agora não é mais A da estrela é porque ele tava sem ar, ele não. sobre ele ser burro e genial ao mesmo tempo. O paradoxo é sobre ele ser bom e mal ao mesmo tempo. E agora a pergunta que sobra é, se isso aqui tudo for verdade, quanto mais tempo até o verdadeiro Patrick escapar de novo? Não sei, cara. Literalmente, eu não sei. Vocês sabem, comentem aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, valeu.